Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos com mais um programa dedicado aos casais e àqueles que querem melhorar a difícil arte do relacionamento. Viver é fácil, conviver não tão simples, mas necessário para a nossa felicidade. Hoje trataremos de um tema de suma importância, a comunicação conjugal. Iremos olhar a questão do diálogo, dos problemas e das brigas e dos chiados que envolvem quando o assunto é entendimento em dois. Falaremos o que não deve ser dito no meio de uma briga, no meio de uma discussão. Permaneça conosco. O casal que nos acolhe aqui na sua casa tem muito a colaborar comigo e com você, num tripé que fará toda a diferença no seu diálogo conjugal. Se você quer conhecer os 3 segredos, 3 palavras mágicas que irão resolver todo o problema da comunicação, permaneça conosco, porque estamos juntos para aprender a dialogar. Muito bem, como acabei de dizer, há situações na vida de um casal onde existe, isso é normal, pequenas brigas, discussões, porque o ponto de vista é sempre diferente. E o que eu sempre digo quanto ao assunto é relacionamento conjugal, a arte de viver a dois. Tudo é apenas uma questão de ponto de vista. E para ilustrar o tema de hoje, o que não falar e não fazer durante uma discussão, eu estou aqui com a Ana Maria, com o Heraldo, que abriu a casa deles a mim e a você para conhecer um pouquinho da vida deles e um pouco como eles lidam com esta situação. Heraldo, Ana Maria, muito obrigado por ter nos acolhido. Espero que a história de vocês ilustrem aquilo que nós estamos aqui e possa somar na vida de tantos e tantos casais que agora nos acompanham. De maneira bem objetiva, quem é a Ana Maria? Sou Ana Maria, professora, e aí temos já acostumada com algumas regras de convivência, então o nosso relacionamento já se torna um pouco mais agradável, né, dentro de casa. Olha, eu quero só partilhar com vocês que a Ana Maria tem um dom especial, a conhecer agora, mas já vi. Ela gosta de incentivar pessoas a atingir o melhor que elas podem ser. Trabalha 3 horários como professora e na parte da tarde um trabalho tão especial com crianças um tanto de risco e faz de coração, e penso que muito daquilo que você faz lá é porque aqui na sua casa já é normal com seus filhos, né? Você tem 2 filhos. 3 filhos, na verdade, 3. né? São 3 filhos, né? Uma de 23 anos, 16 e o de 6 anos. E o nome? Né? A Ana Carolina, a primeira filha, né? A segunda é a Camila Vitória e o Samir. Né? E a convivência deles também, né, Padre, é muito harmoniosa, né? Não temos discussões na nossa casa, né? A gente não permite que se altere a voz, não permitimos palavrões, né? Eu acho que um dos pontos é a gente não permitir certos palavrões, né? Sim. Porque incentiva, e tem esse palavreado em casa, né? Vai transmitir na rua também. Sim. Olha, se tudo na vida é uma questão de espelhamento, de modelagem ou comparação, não há exemplo maior do que os pais. Ana Maria disse algo que eu penso ser de fundamental importância, que é: aqui em casa é assim. Ela falou isso 3 vezes. Aqui em casa é assim. Aqui em casa nós não permitimos. Aqui em casa. A sua casa é a sua sala de aula. A escola, ela ajuda os pais. Não são os pais que ajudam a escola, é o contrário. Quem educa filho é pai e mãe, nos valores da sua família. Então a não discussão,
a não briga, a não agressão é muito mais um exemplo da harmonia do casal do que apenas um ensinamento de palavras, porque o ser deve seguir a palavra e não vice-versa. Muito bem, e o Heraldo? Quem é o Heraldo? Eu sou Heraldo, trabalho em sistema de telecomunicação, lido com a parte de internet do povo, né? Ensino a parte de cuidados de internet, o que muita gente levando isso em consideração em casa com os filhos. Tem limites, internet tem limites com tudo, e a gente fica em cima de tudo. O que a gente toma muito cuidado nos dias de hoje, e sem que eles seja reprimido ou que eles digam não quando a gente diz não. Eles aceitam o não da gente. Sim. Com facilidade, porque a gente tenta levar mais pela conversa do que pela bronca. Aqui eu quero fazer só um adendo para você entender uma coisa importantíssima. Limite é positivo. Falta de privacidade é negativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas hoje têm, numa pseudo-liberdade, respeitar a privacidade do outro, os pais não têm colocado limite. Vou te dar 2 exemplos como que o limite é salutar em qualquer relacionamento. Primeiro, o rio. O rio, ele tem o leito do rio e tem a margem. A margem é o limite. E eu gosto muito de rio, quem gosta de pescar, nadar, navegar, etc. Quando o rio não obedece o limite e ele sai do limite, ele se torna o quê? Não é rio mais, é enchente. Aquilo que é uma coisa boa se torna uma coisa ruim porque não tem limite. Eu subi num prédio em Itaú, na minha cidade, chama Benfica, o primeiro prédio da cidade, enorme. Só tinha as vigas. Eu subi e não consegui descer do elevador, tanto que eu fiquei nervoso, meu avô que me levou. Hoje as pessoas andam no 16º andar, corre. Por que elas têm essa coragem? Porque entre as vigas eles colocaram uma parede. O que é parede? Limite. Então o limite não é para perder, o limite é para guardar, preservar, zelar por aquilo que tem valor. Você que é pai e mãe, Heraldo disse, você tem acompanhado seus filhos na internet? Você acompanha com quem eles andam conversando, o que eles andam vendo, quais as mensagens e fotos que andam trocando? É uma dica importante que eu não poderia deixar passar, porque isso tem trazido muitos problemas a muitas famílias. Muito bem, Ana Maria, agora falar um pouquinho de vocês, que eu estou também com curiosidade. Como vocês se conheceram e há quanto tempo vocês estão juntos? Então, nossa história é muito engraçada. Assim, começando por mim. Eu era um aluno meio espoleta. Eu aprontava, fui expulso de uma escola. E aí, fui expulso da escola, acabei já não era mais criança. Você foi expulso, era só meio. Se fosse inteiro, tinha destruído a escola. Tinha destruído, não, literalmente. E aí fui para outra escola. Aí outra escola, aqui em Curitiba. Eu sei, cheguei lá, fui e tal, subindo a escada assim, depois começava a aula lá, vi uma moça bonita, eu olhei, mexi e tal. Aí tá, fui pra sala de aula, entro dentro da sala, sento. Quem que é a professora? Ana Maria. E aí se passou algum tempo, ela teve doente nesse período, a gente se afastou, fui trabalhar e tal, afastado. Aí depois de um belo dia, numa inauguração de hoje, que já não é mais a sede do CBJ, onde ela dá aula à noite, se reencontramos eu trabalhando, nessa área de TV também. E aí, dali em diante, voltamos a trocar telefone e acabamos tendo um relacionamento. E estão juntos há quantos anos? Estamos juntos há 11 anos já. É. Fazer 11 anos que nós estamos juntos. Né? E não pretendemos nos separar. Né? Graças a Deus. A gente conta para as pessoas e conversa com as pessoas. E algumas pessoas, vocês não brigam? Não, a gente não briga. Por quê? Porque a gente não fala. Se hoje acontece alguma coisa que é desagradável a mim ou a ela, amanhã a gente levanta como se nada tivesse acontecido. E não ficamos cobrando um ao outro. Nós não temos Vocês têm um respeito mútuo, né? Respeito mútuo. Nós não temos aquela cobrança, você fez tal coisa, você disse isso, você agiu dessa maneira.
Não, nós temos de entender, nós temos um processo de entendimento. O que levou a fazer aquela atitude, o que levou a acontecer aquele fato. Então a gente procura, né, a esclarecer, né, mas também depois que passou, de repente, né, alguma situação, a gente espera, porque quando chega no momento que você está, né, no auge, né, de uma discussão ou de repente de uma situação, você acaba falando coisas que não deve. E esse do que não deve, a palavra dita, ela não volta, né? Ela já fica gravada, né? Então não tem como você voltar atrás e dizer, não era bem isso que eu queria te dizer. Não era dessa maneira que eu queria dizer, mas já disse. Depois de dito, não dá para retirar. Aqui eu vou pegar só 2 pontos rápidos. Primeiro foi que eles falaram a respeito de aconteceu algo hoje, amanhã a conversa. Aqui é uma máxima do programa de hoje que você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, ela é 100% eficaz. E qual é a máxima? Está nervoso? Está com a cabeça quente? Está chateado? Não fale nada e não faça nada. A chance de você fazer o que não quer e falar o que não pode é quase de 150% de chance a mais do que depois que você reflete a situação. Um outro ponto importante, Ana Maria disse, devemos pensar o que nós vamos dizer, porque uma vez que eu digo, não tem como consertar. Eu posso até pedir desculpa. Tem uma parábola que é pequenina, mas é muito interessante. Havia uma corrida de 6 meninos. 3 faltaram à corrida. Haviam 3. Então eles disseram, temos que arrumar 3 coisas para substituir os meninos, 3 pessoas ou algo. Eles tinham que ir no fundo do campo, tocar numa cerca e voltar. Assim foram. Então eles arrumaram uma flecha, uma pedra e uma palavra. Deram o tiro lá, a largada, e todos saíram juntos. Os 3 menininhos tocaram na cerca e voltaram. Dizem que até hoje tem gente esperando os outros voltarem. Qual é a lição da parábola? Uma pedra jogada, uma flecha lançada e uma palavra dita, elas não voltam. Então aprenda com este casal a esfriar a cabeça para depois conversar. Se vocês pudessem dar hoje um conselho, e com certeza há casais que estão escutando o programa e vendo para isso, os casais que têm dificuldade de conversar a respeito de algum problema e eles não sabem conversar, eles acabam brigando. Qual é o segredo ou o conselho que vocês poderiam dar a um casal que tem dificuldade do diálogo e eles brigam muito e não resolve a questão? Bom, nosso primeiro passo, né, a gente verifica que o respeito, né, e o respeito às diferenças, né, porque as pessoas elas são diferentes, né, você tem que tentar entender. No caso, né, eu tento entender qual seria a situação, né, que leva ele a fazer de repente uma colocação. E eu creio, né, que os casais, né, em geral, se eles começarem a entender, um entender o outro, né, se torna um pouco mais fácil a convivência. Porque conviver não é muito fácil, né? Você tem que, né, são manias que já vêm, são manias que um tem, outro tem, e esse tentar entender faz com que você tenha uma harmonia maior, né? Então, o meu ponto de vista seria isso. E o equilíbrio vem do respeito, né? Do respeito. É importantíssimo. Uma coisa que a gente tem dentro de casa é regra, é a verdade. A verdade. Seja ela qual for, verdade. Exemplo disso, de verdade, que a gente passa até para os filhos, teve um dia, eu estava fazendo comida em casa, porque como a Ana trabalha manhã, tarde e noite, eu trabalho no período da tarde para a noite, então eu faço a comida em casa na hora do almoço, quase que sempre. Quando eu estou meio, não quero fazer, eu vou lá e compro, mas geralmente é eu que faço. Um dia meu filho estava em casa e aí, por ventura, ligou o telefone, esses telemarketing. Olha, eu não posso, daí eu falei, olha, eu não posso falar agora que eu estou dirigindo. Meu filho parou e olhou, pai, por que você está mentindo? Aí eu falei, calma filho, desculpa, é que o pai estava com pressa. Então falasse que você estava fazendo um almoço para a mãe, pai, e não mentisse. Tá bom, pai? Tá bom, filho, desculpa. Ele, tá, pai, dessa vez eu te desculpo, mas toma cuidado com o que você vai falar. Um exemplo, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, mas fique aí com essas 2 palavras e com um questionamento. Quando você vai discutir com a sua esposa, quando você vai brigar com seu marido,
onde fica o respeito e onde fica a verdade. Respeito e verdade precisam sempre fazer parte da conversa e do diálogo conjugal. Um intervalinho, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Heraldo, a Ana Maria, partilhando um pouco da vida deles e com certeza, eu acredito nisso, é uma crença que eu tenho, ninguém é tão rico que não possa receber nada. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar algo. E este é o sentido do nosso programa, troca de experiência. Não estamos aqui para ensinar, não estamos aqui para dar lição de moral e nem para dizer é assim, mas para levar você talvez um caminho outro para você ver a mesma situação de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Muito bem, nós estamos falando sobre como que os casais discutem e o que não se deve fazer durante uma discussão. Eu fiz uma pesquisa, quero que vocês comentem o que vocês já ouviram a respeito disso. Frases que não se dizem durante uma briga de casal. Gente, eu não vou ficar aqui explicando tudo, porque você que está acompanhando o programa, você já entendeu quando eu falo discussão, briga, mal-entendido, são palavras apenas para dizer aquele desconforto no diálogo, né? Eu não estou falando de briga, de chute, facada, tiro, não é isso que eu estou falando que o casal tem que brigar, senão. É aquela briga que acontece em todo casamento. Frases perigosas. Eu quero o divórcio. Quer dizer, o relacionamento já vai pro ralo, né? Eu não estou nervoso. Não está não, eu que estou. Essa aqui é a dose. Você é exatamente a sua mãe. Essa é para entornar o leite, viu? Você é ridículo, molenga, preguiçoso. Isso tudo é culpa sua. Essa aí já falou? Por que você não age como a esposa de Ciclano? Comparou a mulher, meu filho? É briga na certa. Nós estávamos antes do intervalo comentando, e eu quero que isso eu penso ser muito interessante, a questão da hora de se referir ao filho que pode causar um mal-estar no casal. O que era? Ah, sim, né? Por exemplo, né, se o filho está na escola, tira uma nota excelente, uma nota boa, né? O meu filho se saiu bem. Se o filho apronta, leva aquela bronca, vai lá na reunião, porque o filho é seu filho está aprontando. Né? Então, a parte boa, né, fica sendo só de um, né? Sendo só de um do casal, né? E o outro, né, fica sendo com a parte ruim. Então, isso não se deve de dizer, né? Então, porque é um todo, né? Se ele se sair bem, é porque foi nosso filho saiu bem. Se ele se sair mal, o nosso filho não está bem. Né? Então, eu acho que no casal tem que pegar isso aqui, não jogar a parte ruim para o outro. Sim. Né? Então, eu vejo desta forma, né, o tratamento com as crianças, né? Teria que ser dessa forma, eu acho que seria mais adequado, né? E a criança não vai ver que, se eu fizer coisa ruim, eu sou do pai. Se eu fizer coisa boa, eu sou da mãe. Sim. Né? Então, e se eu, né, não fazer nada, eu sou dos dois. Aí ela acaba não fazendo nada. Com certeza vocês têm relacionamento com outros casais, né? Casais que talvez vocês se espelhem positivamente e se espelhem negativamente, quer dizer, aquilo eu devo evitar, tal coisa eu devo imitar. Sobre o tema que nós estamos falando, sobre a dificuldade do diálogo, o que não falar numa briga, olhando esses outros casais, porque você já falou da experiência de vocês, olhando os outros e um pouco o que a mídia passa, qual é, no ponto de vista de vocês, a maior dificuldade hoje dos casais poderem conversar para chegar a um denominador comum? Acho que os casais, a maioria assim, de casais e pessoas que a gente conhece, não tem calma. Eu não sei se é porque a gente se dá bem, mas algumas pessoas que a gente conhece do convívio da gente vêm conversar com a gente, pedindo alguma orientação assim, do trabalho. E eu sempre vejo assim, que as pessoas não têm paciência de escutar. A maior dificuldade é escutar. As pessoas não escutam. A pessoa sabe falar, mas não sabe ouvir.
A maioria das pessoas não sabe ouvir, mas sabe falar, feito um da cobra, e fala. Ou as pessoas, falando do assunto de que qual é a palavra, não fale calma para a mulher. Se quer ver a mulher nervosa, fala calma. É a pior coisa que tem. A mulher, qualquer lugar, é no meio de trabalho, se você falar calma para uma companheira de trabalho, ela fica doida. Isso já aconteceu comigo, com mais de uma pessoa. Calma, ela não entende como calma, parece que você está chamando ela para briga. E em casa é a mesma coisa. E tem casais, voltando à questão dos casais, não tem o ouvir, tem mais o falar do que o ouvir. A palavra comunicação, porque nós estamos falando sobre comunicação, significa aquilo que une porque é comum. Comunicação, aquilo que une porque é comum. Um casal que se senta, pelo menos eu espero que o casal tenha tempo de sentarem juntos para conversarem. E não para conversar para dizer eu estou certo e você está errado. Não. Vamos resolver o problema. E o problema não sou eu nem você, é uma questão. Quando o casal descobre qual é o comum que os une, a comunicação é bem mais simples. Você na sua casa, quantas vezes por semana você se senta ao lado da sua esposa e do seu marido para apenas conversarem, jogar conversa fora, sem olhar no relógio? Há casais que têm uma péssima comunicação, são altamente exigentes e críticos e não sabem conversar. Toda conversa termina em briga. Eu já atendi vários casais. Padre, conversar com a minha mulher não dá. Conversar com meu marido não dá, porque termina em briga. E qual é a solução? Heraldo disse aqui agora. Conversar é saber ouvir e saber falar. O outro está falando? Escute. Ana Maria falou algo que eu penso ser especial para esse programa. Não escute o que o outro está falando, mas por que ele está falando aquilo. E não olhe o que ele está sentindo, o que está por trás do sentimento. É o que a gente fala pensar o sentimento. As pessoas têm mania de sentir o sentimento, nós temos que aprender a pensar. Não é apenas o sentimento que conta, é o que levou o outro a sentir isso. E outra coisa, padre, desculpa te interromper. Não, fique à vontade. As pessoas, ela para de olhar, geralmente, vamos citar, eu procuro a desculpa a você, mas não vejo qual foi meu erro. Todo mundo procura o erro no outro, mas ele não para ver aonde foi que eu errei, aonde estou errando. Eu devo me orientar comigo mesmo. As pessoas devem olhar para ela e dizer o quanto ela está errada com ela mesma. Aquela atitude que ela está fazendo é o que ela gostaria que a outra pessoa fizesse? Isso já entra além do convívio maternal, homem e mulher, convívio pai e filho, como a outra situação das pessoas que perderam pessoas. A pessoa que foi, será que ela queria que eu estivesse desse jeito sofrendo? É a mesma coisa o casal. A minha esposa está feliz com as minhas atitudes? Eu estou fazendo eu feliz sendo um marido exemplar para minha esposa? Ou eu saindo, mesmo que eu goste de ir no boteco, não vale a pena eu avisar minha esposa, estou indo num bar, estou tomando só uma cervejinha, eu já estou indo para casa. Não vale a pena avisar do que chegar e mentir. Então eu acho que as pessoas devem olhar para ela, refletir a ela, ao espelho dela e dizer, estou fazendo certo para mim, para minha família, ou quem está errado é o outro? Geralmente, quem cobra demais é o que está errado. Dificilmente quem cobra é o que está certo. E isso aí é cientificamente já visto e escrito por diversos autores. Há uma frase muito bonita, ali ilustrando o que você está falando. Quem avalia demais o comportamento do outro está perdendo tempo de fazer uma profunda autoavaliação. Se eu fico o tempo todo avaliando o que você faz ou não faz, é porque eu não olho para mim. Eu não estou mergulhado em mim. Nós estamos conversando a respeito de discussões matrimoniais. É aquela questão do marido e da mulher num diálogo franco, aberto, a respeito de questões que vão aparecendo durante o matrimônio.
partilho algo que eu penso ser e que vai encaixar muito bem. Atendi semana retrasada um casal que a mulher me disse, ela me disse, padre, o meu marido, eu coloquei um apelido nele. Falei, qual que é o apelido do seu marido? Rum. Falei, rum? O que é isso? Rum. Papai Noel? Falou, não. Eu falo meia hora com ele, ela só fica assim, E no final eu pergunto, e aí? Ele olha e fala, Agora eu te pergunto, isto é um diálogo verdadeiro? Nunca foi. Diálogo é você ir além das palavras. Você tem que ter uma inteligência dentro do seu relacionamento, e a palavra inteligência vem de interlegere, né, do latim, é você ler atrás das letras. É você ler não apenas o que sai dos lábios, mas o que está saindo do olhar, do semblante, da postura corporal. Tudo isto é comunicação dentro da vida de um casal. Somente 7% da boa comunicação passa pela palavra. O restante é o modo como se fala, que vai girar em torno de 23%, e o restante todo é postura corporal. Na vida de vocês já enfrentaram algum problema complicado ou delicado que envolvesse uma boa conversa e franca? Já, padre. Em 2011, né, minha mãe constatou que estava com câncer. E aí nós tivemos uma conversa, né? E inclusive ele foi buscá-la, né? Que ela morava em Porto União, Santa Catarina. De fato ela falou assim, a minha mãe tá assim, como? Daí eu falei, eu busco ela. Daí ela, mas você vai buscar? Ele foi Ela buscar. tinha feito cirurgia, você vai buscar? Ela me perguntou, eu falei, vou. E foi uma situação muito complicada, muito difícil. Para mim, emocionalmente, muito difícil, né? E eu também havia feito uma cirurgia. E daí estava, né, debilitada, né, devido à cirurgia, e ele, né, então a morfina era aplicada em determinados horários, então ele colocava para despertar o relógio, ia, aplicava a morfina, voltava, então a gente não tinha tempo, né, nem para, de repente, para tomar um café juntos, porque tinha que ficar atendendo, daí tinha muitas dores, né, que ele levava no hospital no Erasto Gettner, então ele levava em qualquer horário, então era de manhã, era de tarde, era à noite, ele saía do serviço, vinha, pegava ela, levava, deixava de estudar, deixava de ir na faculdade, isso foi assim, a gente percebia, né, mas eu assim percebia que eu disse, nossa, se né, toda essa confusão toda, né, está aqui, se é de repente como, né, muitos casais falam, né, é uma aprovação, nós vamos vencer juntos. E uma coisa que a gente fazia nesse momento, foi um momento assim que a gente Bem não tinha a nossa liberdade. O que a gente fazia quando estava assim, chegou um período que daí ela não conseguia mais tomar banho, que eu liguei pro meu sogro, que não tinha vindo ainda, e cobrei ele, falei, seu Sérgio, quando ela era novinha, tal, o senhor venha, ele veio. Aí, quando chegou, ele veio para cá, ele começou a cuidar, daí dar banho. Nesse período que ele ia dar banho nela, a gente pegava o Samirzinho, que era pequenininho, e botava no carrinho e saía dar uma volta na quadra. Porque a gente não podia A gente ia andar na rua, na quadra, andar aqui na quadra, próximo, para ver os vizinhos, conversar, nós dois, conversar como marido e mulher na rua andando. Então, assim, aí foi até aquele período, mas foi um período bem... E daí, quando ela foi debilitando mais ainda, ficou mais difícil, porque daí tinha que levar mais vezes no hospital, tinha que ficar mais vezes acordado. Ela começou a querer comer só a comida que eu fazia, mas não era eu que fazia, era ela que fazia, mas ela achava que era eu, porque ela gostava da minha comida. E no começo do nosso relacionamento, até teve um contra dela no nosso relacionamento. Mas no final da vida dela, ela teve uma coisa bonita que foi na noite anterior, ela me chamou, já fazia uns 2 semanas ou 3 semanas que ela não falava, e chegou para mim, obrigado, a sua bênção. Ela me pediu bênção. Eu fico até meio emocionado. Que a gente não comentou, né? Mas os nossos filhos, antes de dormir, eles pedem bênção. Então, né, nós também, né? Então, cada um desce, né? Antes de dormir. Mesmo que esteja, né? Meio, né? De repente, assim, cansado, né? Estressado do dia. Então, olha, bênção, né? E eu te amo. Que a gente tem essa palavra com meu filho, né? Com a minha filha. Então, né? Às vezes, de um quarto para outro, a gente grita, né? Olha, eu te amo. Durma bem. É uma palavra né? comum de casa. Né? Então, a gente tem isso. E nesse período, foi o período que a gente mais pegou. Porque foi um momento de aprovação mesmo, né? Foi bem complicado.
Com certeza, tem muitos maridos, homens, namorados e noivos que estão pensando assim: será se fosse a minha sogra, eu conseguiria fazer o mesmo? Eu não vou nem dizer se queria ou não, eu acredito que no fundo do coração a gente sempre quer ajudar alguém. Mas ele não apenas quis, ele fez. E nós vamos para esse pequeno intervalo com uma pergunta que fica no ar. O que levou o Heraldo a fazer tudo isso pela sua sogra? O que o fazia levantar de madrugada, hospital atrás de hospital, ajudá-la, sabendo que ela era apenas a mãe da esposa dele e não era uma parente direta dele? O que leva a um homem a abrir mão da sua liberdade durante semanas para cuidar da mãe da esposa? Entre aspas, como muitos gostam, a famosa sogra. Vamos para o intervalo e já já você vai saber a resposta. Que alegria estar na sua companhia. Que alegria estar aqui com a Ana Maria, com o Heraldo, na casa. Tanta coisa bonita já foi partilhada, tanta coisa bonita. Para você ver que não é fácil. Se nós tivéssemos muito tempo, o casal iria partilhar com a gente momentos difíceis, momentos que talvez até pensar, mas será que vale a pena? Mas quando existe o verdadeiro amor, e não um amor sentimento, mas um amor decisão, nós fazemos o que a maioria talvez nunca estaria disposta a fazer. E nós finalizamos com a pergunta, e agora eu dirijo ao Heraldo, que eu estou também encantado com aquilo que você fez, por ser um ser humano, por ser a mãe da sua esposa e com certeza uma boa sogra que foi. O que te levou, Heraldo, a ter com ela esta atitude que muitos agora estão pensando, no lugar dele eu não sei se eu faria a mesma coisa? O que levou é que eu, assim, refletindo, uma por ser minha esposa, a mãe da minha esposa, e outra, quando eu ficar velho, se eu ficar doente, será que alguém vai me ajudar? Eu vou plantar hoje para que um dia Deus olhe para mim e faça com que alguém me ajude. Porque a gente, é difícil você parar para pensar no sofrimento das pessoas. Parece no primeiro instante, parece que não tem, a pessoa que está fingindo. Não é, é sofrido. Eu perguntava para ela, tá doendo? Ela tá, eu aplicava morfina, passava, ela ficava feliz, eu conversava bastante com ela, tal. Aí uma das coisas assim que a gente se apegar à fé nos fortalece. Fé nos fortalece. As pessoas esquecem da fé. E ajudar o outro, ajudar uma pessoa é próxima, mas você ajudar um outro que não seja próximo, você está ajudando Deus, está ajudando a você. Você tem que ajudar o outro para ser ajudado, não importa quem. Quando você ajuda o outro, você está sendo ajudado. Você está plantando para colher. Alguém um dia vai olhar para você. Uhum. Um dia alguém vai olhar para você e vai te retribuir com aquela graça que você fez a alguém. Nunca as pessoas devem achar que vai ajudar que aquele vai te ajudar. Pelo contrário, aquele nunca vai te ajudar, vai virar as costas. Uma outra pessoa vai aparecer e vai te ajudar. Sim. Até muito mais daquilo que você fez. Então, assim, uma das coisas que me levou e me leva a ajudar as pessoas, de certa forma, a ter esse coração aberto, que é o meu ponto de vista que eu acho que eu tenho, é ajudar o outro que eu estou me ajudando. Então um dia Deus vai olhar e vai dizer, esse menino ajudou lá, vem você, vai lá, ajude ele. Deus vai olhar para mim nesse momento. Agora vai colher. Ele vai colher. Eu estou assim, impactado com o que você está falando, porque eu atendo muitos casais. E eu já escutei muitas vezes o contrário. Aí eu não acredito que você vai trazer sua mãe doente aqui para casa. Aí eu não acredito que você vai trazer o seu pai idoso para ficar com a gente aqui. Vai tirar a nossa liberdade. E o Heraldo, sem dizer algo, ele mostrou. Acima da liberdade está a caridade. Uma coisa a Ana ainda me indagou. Amor, ela está lá, ela está tendo tratamento lá. Eu falei, amor, mas não é melhor estar aqui próximo e a gente tem um recurso melhor, que a outra cidade era melhor, e eu vou ter tempo para poder ajudar?
para disponibilizar carro, buscar, levar. Ah, mas você trabalha. Sim, eu trabalho, mas vou dar um jeito. Aí fui, cheguei lá, ligamos, o meu sogro falou, eu não sei não se ela vai querer ir, porque aqui já está acostumado. Eu falei, não, eu vou conversar. Cheguei lá, falei, dona Catarina, vamos tentar uma coisa, vamos ver. A gente acreditava, porque por mais que a gente saiba, a gente acreditava. A gente acreditou até o último instante que tivesse cura. Sim. A gente teve fé. Mas assim, por acaso do destino, foi dessa forma. Né? Sua mãe faleceu com quantos anos? 66 anos. Né? Foi com 66 e câncer de colo de útero. Tá. Né? Olha, Maria, me responda assim. Porque eu desejo ouvir eu já sei, mas eu queria ouvir da sua boca. O que simbolizou para você a atitude do seu marido com a sua mãe? Nossa, foi assim, eu não me esperava. Realmente eu não esperava. Foi assim, muito amor mesmo, sabe? Foi muito amor, foi muito companheirismo, né? Foi muita dedicação, assim, que ele demonstrou, assim, em todos os momentos, né? Em todos os momentos que realmente foi bem difícil, porque eu também estava, digamos, com uma cirurgia. Então, ele cuidava de duas. Sim. Né? Ele cuidava de duas, né? E o amor foi o que... primordial de tudo. O amor, o respeito, né, foi a chave. Olha, ouvindo a Ana Maria e o Heraldo, eu quero terminar, nós estamos nos minutinhos finais. Não é? Queríamos mais. Um tripé. O tema que nós estamos falando hoje é o que não se deve dizer numa briga. Só que eu me deparei com um casal que não briga. E o casal nos passou, através da atitude, da vida e de fala, o segredo da não briga. E eu resumo num tripé. Tinha falado da verdade, aqui na sua casa, é um valor que vocês têm. Primordial. Vocês falaram sobre o respeito, um respeitar o outro. E o Heraldo respondeu que cuidou da sogra, e que cuida da esposa, e que cuida dos filhos. E ela falou muito que não esperava isso dele, um gesto de tamanho amor. Eu penso que essas três palavras, que não são palavras, é vida, é renovação, é cura para o seu casamento. Se preciso for, escreva numa folha, coloque na mesa e fale com a sua mulher ou com o seu marido. Nós vamos conversar agora. O assunto é delicado, mas vamos ter amor. Vamos falar a verdade. E não vamos perder o respeito. Eu penso que essas três palavras dão um coquetel maravilhoso para ajudar a qualquer casal a melhorar a comunicação. Amor, verdade e respeito. Ana Maria e Heraldo, quero agradecer vocês terem aberto a casa para nós, não para nós que aqui estamos, mas para milhares de casais que com certeza estão pegando a história de vocês e peneirando aquilo que cada um vai aplicar na sua vida. Façam as suas considerações finais, que nos alegram muito. Olha, primeiro eu queria agradecer, né, a presença do padre e dizer, né, que em primeiro lugar, né, se coloca Deus em primeiro lugar e refletir, né, sempre antes de fazer qualquer colocações. Sempre refletir, sempre pensar, porque, né, aqui, como eu já falei, né, a palavra dita, né, ela não volta. Pensar. Um pensamento rápido. Antes de você dizer algo, pergunte para você mesmo o que vai acontecer depois. Exato. Se for coisa boa, fale. Se não for, o silêncio é melhor. Já dizia o sábio, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir. Uma boca para falar. 2 ouvidos. Mas, enfim, as pessoas devem se respeitar. Dentro do casal, a família principalmente, e respeitar o outro. As pessoas, eu sempre digo para as pessoas, fé nos fortalece, fé nos faz sonhos tornar realidades. Eu tenho hoje posso dizer, somos um casal feliz. Mas não é porque a gente não vive num mundo de maravilhas, mas a gente tem o respeito e consegue se respeitar. Existe momentos difíceis também, só que ninguém de fora consegue perceber, nem mesmo os filhos, porque a gente tenta transmitir aos nossos filhos, e a nós mesmos e aos outros
a parte boa nossa. Não entrar em atrito, não escutar. É saber escutar. É escutar. Muito obrigado, Ana Maria. Obrigado, Heraldo. Dê um abraço nos seus filhos por mim. Sim. E fala que eu e a equipe ficamos encantados com vocês dois. Não é um casal perfeito, como também não são perfeitos aqueles que agora estão conosco. Mas é um casal que escolheu o amor, a verdade e o respeito para edificar o seu relacionamento conjugal e a sua família. Faça a mesma coisa. Eu sou o Padre Christian Shankar. Não sou casado, mas posso lhe ajudar, porque eu acredito que o médico não precisa ter tido a doença para saber o caminho da cura. Um abraço e até o nosso próximo programa.